Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez nessa manhã, onde eu posso estar compartilhando com você uma palavra do céu que vem abençoar a sua vida, alimentar o seu coração, a sua alma, o seu espírito, e coisa boa é a gente já levantar cedinho para receber uma palavra que venha nos abençoar, direcionar a nossa vida, nos ajudar a tomar as decisões certas no nosso dia, na verdade, porque as palavras de vida estão dentro da Bíblia Sagrada, que são as palavras que o Senhor tem dado para nós, para nos ajudar na direção da vida, a como proceder, a manter princípios aqui para ter uma vida próspera, para ter uma vida de paz e principalmente para ter salvação através do Filho de Deus, Jesus Cristo, e nós só conseguimos obter isso através da palavra do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor por esse dia, vamos agradecer a Deus por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque nós dormimos, obrigado porque nós levantamos e porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Por isso nós te agradecemos, nós te louvamos. Eu oro para que o Senhor abençoe cada inscrito desse canal. Toma os teus filhos em tuas mãos, traga paz à vida deles, repreenda todo espírito de enfermidade, toda obra do diabo contra a vida deles que caiam por terra em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o seu dia, que o seu dia seja maravilhoso, que o seu dia seja uma bênção, ó Pai. Abençoe também essa pessoa que parou aqui nesse vídeo, que veio aqui receber a tua palavra, que o Senhor continue abençoando, que a palavra de hoje fale ao coração dela e que o Senhor me use. Eu que sou um vaso dependente, pecador, miserável, dependente da tua graça, usa-me, Senhor, para que essa pessoa seja alcançada pela tua palavra. Eu oro dessa forma, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Que bom que você veio aqui mais uma vez nessa manhã, recebeu a palavra e atendeu o nosso convite, né, que nós fizemos para você voltar aqui, e você veio porque você ama a palavra do Senhor Jesus. Já chega dando aquele like no vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, ativa o sininho para você receber também as notificações, e se a palavra de hoje vai falar ao seu coração, e eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito com você, se a palavra de Deus hoje falar ao seu coração, faz o seguinte, compartilha no Instagram, Facebook, manda para todo mundo no WhatsApp, porque eu tenho certeza que essas pessoas vão ser tão edificadas como você vai ser aqui nessa manhã, beleza? O texto que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, verso de número 26, que diz assim: E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. Eu li Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Eu li o capítulo 4, verso de número 26. Eu li até o verso 29, onde Jesus profere a parábola da semente. Bom, é uma palavra muito poderosa, porque Jesus está comparando isso aqui com o reino dele. Ele compara esse processo aqui com o reino de Deus. E ele traz para nós alguns princípios que são extremamente relevantes dentro desse processo de semeadura. Na verdade, a parábola da semente é mais uma parábola dentro de um contexto. Porque o mesmo contexto, Jesus vai falar sobre a parábola do grão de mostarda, a parábola da semente, a parábola do semeador. Jesus fala também sobre outras coisas dentro do mesmo sentido, dentro do mesmo propósito, ligado ao mesmo contexto. E ele quer trazer para nós aqui uma reflexão do que diz respeito ao reino de Deus. Por isso que ele começa dizendo que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. E ele vai comparar esse processo de semeadura com o próprio reino de Deus. Ele diz, e dormisse,
e se levantasse de noite ou de dia. Perceba aqui, ele está dizendo, um homem que sai para semear e dorme, e se levantasse de noite ou de dia, para tentar ver a semente, o crescimento, a colheita. Isso aqui é interessante, né? Ele lança a semente e dorme. Ele coloca a semente e dorme. Talvez você parou agora para ouvir essa palavra e você é alguém que lançou a semente, só que dormiu. Dormiu porque se cansou. Dormiu de repente porque não viu o resultado. Dormiu de repente porque se desgastou. Dormiu de repente porque entendeu que isso geraria tempo e porventura dormiu. Simplesmente semeou, deixou a semente e dormiu no meio do caminho. Eu sei que o texto que Jesus fala aqui é no sentido de um homem que foi plantar, dormiu, no outro dia foi ver o que aconteceu, ele se levantou, seja de dia e de noite, para tentar ver o processo de semeadura, mas tem alguém que de repente já vem plantando há muito tempo e por não colher aquilo que quer, por não ter o resultado que deseja, ele dormiu. E dormiu a ponto de não mais acreditar que a semente podia crescer. Dormiu a tal ponto de não conseguir mais ter esperança, de acreditar que as coisas poderiam mudar. Talvez você poderia ser esse homem que estava plantando, mas no caso ele decidiu se levantar. E você quis ficar dormindo porque perdeu a sua esperança, talvez porque as suas expectativas ficaram abaladas, porque tentou procurar o resultado e não encontrou. Talvez você dormiu. Dormiu por quê? Porque cansou. Dormiu porque não viu as coisas acontecerem. Dormiu porque desanimou. Talvez você dormiu porque sua esperança foi abalada. Abalou até a tua fé. Abalou até o teu coração porque você tinha tanta expectativa e as coisas não aconteceram segundo aquilo que você pensava. E dormiu como um homem que saiu para semear e dormiu. Mas olha o que Jesus disse. Jesus disse que ele dorme, mas ele se levanta de noite ou de dia para tentar ver o que havia acontecido na semente, para ver se ela havia brotado, crescido, gerado fruto. Ele dorme, mas ele levanta de dia ou levanta de noite. O que é interessante aqui não é ele levantar de dia ou de noite. O que é interessante aqui é ele levantar. E você precisa pegar essa palavra. Porque não importa se você está ouvindo essa palavra de dia ou de noite. Não importa se você está ouvindo essa palavra de manhã ou de madrugada. Não importa a hora que você está ouvindo essa mensagem. O importante é você decidir se levantar. Nunca é tarde para se levantar. Seja de dia ou de noite. Levanta. Seja de manhã ou de madrugada. Levanta. Não deixa o fato de você não enxergar o resultado que você quer tirar a tua esperança de continuar levantando para ver a semente crescer, para ver o fruto aparecer. Continua levantando. Decida levantar nessa manhã. Sabe, levanta. Não importa se você dormiu, não importa se você caiu, não importa se você se feriu, não importa se você se frustrou, não importa se você se magoou, não importa se aconteceram um monte de coisas, não importa. Se levante. Não importa se passou 10 anos, não importa se passou 15 anos, não importa se passaram 20 anos. Levanta, cara. Se levanta. Seja de dia ou de noite. Jesus disse que ele dorme, depois ele se levanta e a semente, ela... Olha o que o texto diz. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como. Nossa, tem muita coisa tremenda nesse texto aqui, ó. Olha quanta coisa boa tem. E a semente brotasse, crescesse. Ele está falando de processo de crescimento, que ele não está vendo,
mas está crescendo. Até porque a semente fica embaixo da terra. Então ele não está conseguindo ver, ele não tem a dimensão do que está acontecendo, ele não está tendo resultado, ele não está vendo nada. Mas o texto diz que estava crescendo, sem ele saber como, e está na Bíblia. Ela veio brotando, crescendo, não sabendo ele como. Não é muito parecido com a gente? Você jogou a semente, não viu nada acontecer, não viu acontecer porque era semente, não viu acontecer porque estava brotando debaixo da terra, não viu acontecer porque estava germinando, não viu acontecer porque o processo estava acontecendo por dentro, crescendo por dentro, brotando por dentro, construindo por dentro. E o texto diz que o homem não sabia como. Às vezes a gente não vê as coisas acontecendo. Às vezes a gente não vê as coisas crescendo. Às vezes a gente não vê o resultado de tudo aquilo que a gente plantou. Mas o fato de você não ver não significa que não esteja crescendo. O fato de você não ver não significa que não esteja mudando. O fato de você não ver não significa que não tenha resultado. Desde a vez que você colocou a semente, começou a crescer. Não vou repetir isso aqui para alguém. Desde a vez que você colocou a semente, começou a crescer. A questão é que nem sempre o crescimento se dá para cima. Tem crescimentos que acontecem para baixo. Até porque o que adianta ter uma árvore tão grande, linda, bonita, se ela não tem raiz? O que sustenta uma árvore? O que faz uma árvore suportar os ventos acima da terra? É porque ela tem suas raízes. Então você não consegue acompanhar o processo de crescimento. Só que em vez de crescer para cima, está crescendo para baixo. Deus faz muito isso. Deus gosta de fazer crescer para baixo. Na verdade, o crescimento de Deus é diferente dos homens. Porque para os homens, maior é quem sobe. Só que para Deus, maior é quem desce. Consegue entender isso? Crescimento para Deus não é subir. Crescimento para Deus é descer. Por isso que toda vez que Deus fazia um homem descer na Bíblia, é porque Deus queria exaltá-lo, honrá-lo, promovê-lo para algo maior. Jeremias capítulo 18. Levanta e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Por que desce à casa do oleiro? Porque esse descer é uma maneira de eu alcançar um nível de intimidade, de relacionamento, de experiências mais profundas com Deus. Ele quer que eu cresça, amadureça e alcance uma maturidade maior. Zaqueu sobe na árvore e depois que Jesus chega perto dele, o que Jesus fala? Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Zaqueu, desce. Por quê? Porque Deus quer ter um relacionamento mais perto de Zaqueu. E Deus não se aproxima de gente que está subindo. Deus sempre se aproxima de gente que está descendo. Quanto mais eu desço, mais Deus se aproxima. Quanto mais eu desço, mais Deus chega perto. Quanto mais eu desço, mais Deus se aproxima de mim. Por isso que a Bíblia diz que Deus abate os soberbos e exalta os humildes. Sabe? A humildade faz parte da característica de Deus. A cabeça de Deus é diferente da cabeça do homem. Você não está vendo nada, você não está sentindo nada e de repente nem é para sentir. Porque está crescendo embaixo da terra. Está brotando. Está crescendo. Você não está vendo, está sentindo nada, mas está dando fruto. Calma, calma, calma que o fruto só vem depois, mas está produzindo embaixo da terra, está gerando raízes. Como é que a árvore vai suportar os ventos se ela não tem raiz? Como é que você vai alcançar certas coisas na sua vida se Deus não preparou o lado de baixo? Às vezes o maior crescimento é para baixo. Às vezes para cima é só um pequeno resultado de coisas maiores que cresceram para baixo. Jesus disse que estava crescendo, brotando, mesmo o homem sem saber como. Que o homem não sabe. Às vezes ele não consegue alcançar. Às vezes ele não consegue entender. Mas estava crescendo. Crescendo, a ponto que o texto diz que porque a terra, por si mesma, frutifica. Você consegue gravar isso? A terra, por si mesma, frutifica. Significa que, independente daquilo que eu planto, vai frutificar.
Isso é bom? Depende daquilo que eu planto. A terra por si mesma frutifica. Isso aqui é uma palavra que gera em mim um despertamento. A terra por si mesma frutifica. Então eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu planto. Porque tudo que eu planto vai frutificar. Às vezes pode frutificar algo ruim. Às vezes pode frutificar algo bom. Às vezes eu posso colher algo legal. Às vezes eu posso colher algo ruim. Depende daquilo que eu planto. Dependendo da minha plantação, vai ser a minha colheita. Por isso eu preciso saber o que eu tenho plantado nessa vida. Porque às vezes você está colhendo os frutos que você mesmo plantou. Você está colhendo coisas de sementes que você mesmo colocou na terra. Sabe? E a terra, por si mesma, frutifica. Você está querendo mudar a colheita com o seu filho, você está querendo mudar a colheita com o seu marido, você está querendo mudar a colheita com a sua esposa e não se muda a colheita. Colheita se colhe, amigo. Você é inteligente, você sabe disso. O que se muda é a plantação e não a colheita. Por isso que a gente diz que a plantação, ela é algo que você pode até escolher o que plantar. Mas a colheita, ela é inevitável. Você pode evitar uma semeadura, mas você não pode evitar uma colheita. Você pode escolher o que plantar, mas você não pode escolher o que vai colher, né? Se você plantar abacate, você vai colher abacate. Agora, como é que você quer colher amor se você plantou ódio? Como é que você quer colher misericórdia se você plantou um sentimento contrário? Como é que você quer colher certas coisas que você não semeou? A terra, por si mesma, frutifica. O que você tem plantado? O que você tem gerado? Quais sementes que você tem colocado na vida dos outros? Na sua vida, sua casa, seu trabalho, nas pessoas que estão perto de você? Quais são as sementes que você tem colocado? Porque a terra, por si mesma, frutifica. Seja frutos bons ou ruins. Depende daquilo que você for plantar. A Jesus diz que a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Aí ele está mostrando para nós o processo de semeadura. Isso aqui é um processo. Um processo que Jesus está mostrando que primeiro é a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Dentro desse processo tem níveis. O nível da erva, o nível da espiga, o nível do grão cheio de espiga. Entendeu o processo? Você está plantando certas coisas que você quer colher agora. Mas eu plantei. Calma. Você pode estar na época da erva. Se você estiver na época da erva, plantando e ainda é uma erva, você não vai conseguir colher nada. Por quê? Porque está iniciando. É um processo. Gera tempo. É semeadura até lançar na terra e no tempo certo se cumprir sobre a sua vida. É um processo, sabe? Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Qual o tempo que você está vivendo? O tempo da erva, o tempo da espiga, o tempo do grão cheio de espiga. Você não pode desanimar porque você não mudou ainda de etapa. Você não pode desanimar porque você ainda não viu o resultado naquilo que você está plantando. Você pode estar na época da erva. Ou então você está na época da espiga. A espiga já tem certas coisas que estão aparecendo, mostrando para você. E de repente, você pode estar em outra época, você pode estar na época dos grãos cheios na espiga, né? Você só precisa identificar o tipo de semente que você está plantando. Isso aqui é importante. Porque às vezes você quer colher certas coisas da noite para o dia. Depende da semente que você está colocando. Eu não entendo muito bem dessa área, mas eu sei que existem sementes que duram 1 ano, tem sementes que duram 2 anos, tem sementes que duram 10 anos. Sabia disso? Tem coisas que demoram a crescer, dar fruto, resultado. Às vezes você quer logo que apareça, mas você não pode comparar certas coisas pelo fato de você ter plantado coisas diferentes.
Às vezes você está olhando para o outro e fala, poxa, o cara veio agora para a igreja, se converteu agora e já está colhendo uma vida abençoada, está com um monte de coisa. E eu estou 15 anos na igreja. Não questiona, cara, não reclama, não murmura. Sabe por quê? Porque as tuas sementes são diferentes da dele. Sabe? As suas sementes são diferentes da dele. De repente o que ele plantou é algo para nascer esse ano. Só que tem sementes que vão produzir daqui a 5 anos. Dependendo da sua plantação, vai ser diferente a sua colheita. Então, você não tem que ficar comparando a sua vida com o outro, com a semente do outro. Por quê? Porque a sua vida, a sua história, sua semeadura é totalmente diferente. Agora, você sabia que tem plantações, se não me falha a memória, o bambu chinês funciona assim, que ele demora a aparecer, mas depois que ele aparece, ele vai crescendo e cresce rápido, sabe? Aparece de maneira rápida, de maneira imediata. Ele fica um tempo debaixo da terra, demora a aparecer, mas quando aparece, é numa velocidade gigantesca. Então creia e receba essa palavra. Talvez você não está vindo ainda, porque talvez você não está enxergando ainda, porque não pode ter dado fruto do lado de fora, mas está crescendo na parte de dentro, está brotando, está produzindo. De repente você está no tempo da erva, no tempo da espiga. Eu não sei qual é o tempo, eu não sei qual é a semente que você colocou, mas continua crendo que no tempo certo você vai colher frutos poderosos no Senhor. Você recebe essa palavra? Então escreve nos comentários, deixa aí, eu creio que eu vou colher no tempo de Deus, eu vou esperar o tempo de Deus. Né? Toda semeadura tem sua plantação e a colheita, tem um processo de erva, de espiga, de grãos na espiga, né? Coloca aí nos comentários, né? Eu vou esperar o tempo de Deus, não sei, alguma coisa que Deus falou no seu coração, da palavra que Deus falou contigo, né? Reproduz aí nos comentários, mostra que essa palavra edificou a sua vida, né? Eu entendi o tempo de Deus, toda semente tem um tempo, né? Tem um processo de crescimento e eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida, na minha casa, enfim, libera a palavra para a sua vida, reproduzindo que você crê que tudo está de acordo com o tempo. Não desista, permaneça firme na fé, que no tempo certo você vai viver uma colheita sobrenatural. Pai, te agradeço pela tua palavra, te agradeço por tudo que o Senhor fez, porque nós cremos, Senhor, que toda semeadura vai gerar resultados, toda semente vai gerar uma colheita. O Senhor está no controle da vida e nada foge do teu controle. Eu quero abençoar a vida dessa pessoa que ouviu essa palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo até o final aqui desse vídeo, recebendo essa palavra. Diz aí, palavra poderosa, né? Deus falou contigo? Então manda para um amigo, um colega, para que mais pessoas sejam edificadas. E aguardo você amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com essa reflexão de paz para nossa alma. Se você quiser patrocinar o nosso conteúdo, nos ajudar a continuar pregando a palavra aqui no YouTube, não tem sido fácil, demanda tempo, demanda estudo, demanda sacrifícios, mas sempre vale a pena falar da palavra de Deus. Se você quiser patrocinar esse canal, aqui na descrição do vídeo tem uma conta que você vai poder estar semeando, estar nos ajudando para que a gente continue pregando o Evangelho de Jesus, né? Você sabe que missões se faz de 3 formas: com os pés, com o joelho e com as mãos. Com os pés daquele que vai fazer missão, que vai pregar, com as mãos daquele que pode ajudar quem prega e com os joelhos daquele que pode orar pelaquele que sai para pregar e fazer a palavra de Deus. Então, de alguma forma, você vai poder me abençoar e estar orando por mim para que eu continue tendo esse tempo, tendo esse propósito de pregar a palavra, onde muita gente está sendo edificada todos os dias. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. De repente você está vivendo o tempo da erva, de repente é o tempo da espiga, não importa o tempo. O que importa é que ela começou a crescer desde o momento que você deixou a semente. Ainda que você não estivesse vendo, ainda que você não tenha resultado nenhum para cima da terra, mas embaixo da terra ela está crescendo e está crescendo para baixo. Está gerando raiz para ter estrutura para suportar as coisas que estão por vir. Espero o tempo de Deus. Daqui a pouco vai ter uma colheita poderosa que você vai viver.